Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos dar início, ao culto de doutrina nesta noite. Vamos ficar de pé, vamos entregar este culto ao Senhor. Que o Senhor se faça presente em nosso meio nesta noite e fala aos nossos corações, amém? Senhor nosso Deus, nosso eterno e glorioso Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por este dia, Pai, por estarmos aqui em pé diante de Ti, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias, Senhor, que tem nos alcançado, Pai. Obrigado, Deus, pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigado, Deus, pela provisão que o Senhor tem nos dado, Senhor, a cada dia. Graças Te damos por tudo, Pai. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor nesta noite, Pai. Fala, Senhor, poderosamente aos nossos corações nesta noite, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, ó Deus. Abençoa, Deus, a Tua igreja, Pai, o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, Deus. Cada família que é representada, Pai, que a Tua bênção seja sobre cada uma, Senhor. Muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Obrigado, Deus. Fica conosco nesta noite, Pai. Usa, Senhor, cada irmão que estiver aqui à frente, Deus, para a glória do Teu nome, Deus. E fala conosco através da Tua palavra nesta noite, Pai. Usa o Teu ungido, Deus, como instrumento em Tuas mãos, para a glória do Teu nome. Assim nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Continuando de pé, vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Primeiro aos Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 3, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Coríntios, uma das igrejas, que ele escrevia, e ele aqui, desde o primeiro capítulo, ele fala nessa igreja sobre as dissensões que havia na igreja, sobre os problemas que haviam naquela igreja. Podemos ver aqui no capítulo 1, no verso 10, quando ele fala aqui, ele diz: Rogo-vos, irmãos, porém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer.
porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu de Cristo, né? Então havia dissensões na igreja, né? Havia uma idolatria na igreja. Os irmãos estavam idolatrando aqueles homens, né? Os discípulos do Senhor. E Paulo vem, né, e ele fala, repreende aquela igreja. E ele diz aqui no capítulo 3 que ele estava alimentando eles com leite, porque eles ainda eram carnais, né? Ele não podia alimentar eles com comida sólida ainda, porque eles eram carnais, crentes fracos na fé, né? Então ele começa repreendendo a igreja, falando nesse sentido, né? De que eles eram carnais. E ele diz aqui no verso 5 que nós lemos no capítulo 3, porque quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, né? Cada um de nós temos nosso pai na fé, né? Que um dia nós entregamos a nossa vida a Jesus através da vida daqueles homens, né? Que eram, né, chamados nossos pais na fé. Eu me lembro do meu, cada um de nós lembramos, né? Nossos pais na fé, né? Mas nem por isso nós idolatrávamos eles, né? Havia outros pastores, outros obreiros na igreja que estavam ali como cooperadores de Deus, né? Falando da palavra de Deus, né? Trazendo, ministrando a palavra de Deus com responsabilidade, né? Porque a responsabilidade é nossa, né? Quando subimos ao púlpito e trazemos uma palavra para a igreja, né? É uma responsabilidade muito grande. E Paulo diz aqui no verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É Deus que dá o crescimento, né? É Deus, é o Espírito Santo que nos fortalece a cada dia, né? E nós devemos, irmãos, abrir nosso coração para receber a palavra de Deus, deixar o Espírito Santo fazer a obra em nossas vidas, né? Porque é Deus que Ele faz, Deus é que vem e dá o crescimento, né? E Paulo diz aqui que nós somos lavoura de Deus e edifícios de Deus, quer dizer, vai haver um crescimento, né? Nessa lavoura, esse edifício vai começar a subir, né? De andar e andar, e nós vamos chegar naquele dia, né, preparados para nos encontrar com o Senhor, amém? Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe nesta noite através desta palavra. Vamos orar ao Senhor agradecendo. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que é fiel, que é verdadeira, Deus, que é alimento para as nossas almas, Senhor. Deus, muito obrigado, Deus. Fala a cada coração nesta noite, Deus. Continua falando conosco, Espírito Santo. Deus, que nós possamos estar atentos, Senhor, à Tua palavra, Senhor, nesta noite. Muito obrigado. Fica conosco em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar no momento de oração agora, né? Os irmãos podem fazer seus pedidos de oração. Nós vamos estar orando nesta noite, intercedendo por cada pedido. Hoje é culto de doutrina, mas também de oração, né? E nós vamos tirar um momento de oração, 10 minutos de oração. Fique à vontade, irmãos. Alguém mais? Vamos estar orando ao Senhor, né? Neste momento, vamos estar pedindo a direção de Deus. A cada pedido que for feito, eu vou chamar a irmã Silene para orar neste momento. Está intercedendo, né? Por cada pedido que foi feito. Também eu queria pedir
continue orando pela nossa nação, para que Deus venha fazer a sua vontade acontecer, né, na nossa nação. Que Deus possa agir no meio da nossa nação, e que possamos ter dias, né, dias melhores em nossa nação, né? Nossa esperança está no Senhor. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos orar. A Bíblia diz: pedi, dá-se-vos-á, bater e abre-se-vos-á. Né? Então, vamos pedir com fé, crendo que Deus é o Deus que faz, que realiza. Quando está dentro do propósito dEle, da vontade dEle, Ele assim nos concede. Amém? Deixa eu só... Amém. Santo e eterno Deus, Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, nesta noite, por estar aqui, Senhor, na tua casa. Te agradecemos, Senhor, porque tu és o Deus fiel, todo-poderoso. Tu és o Deus, ó Pai, que faz e que realiza. Tu és o Deus, Senhor, do impossível. E nesta noite, Senhor, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, porque nós cremos, ó Pai, que tu és aquele que pode fazer. Tu és o Deus das causas impossíveis, ó Pai. E nesta noite o Senhor está aqui nos contemplando cada coração, cada pedido, Senhor. Ó Deus amado, passeia em nosso meio, Senhor. Derrama do teu poder, da tua glória, da tua unção aqui neste lugar, sobre cada vida aqui, ó Deus, que se disponibilizou a estar aqui na tua casa, para te buscar, Senhor, em espírito e em verdade. Ó Deus querido, entra com providência, Senhor, na vida daqueles que estão, Senhor, necessitados de uma cura. Ó Pai, sobre a vida da nossa irmã Lourdes, Senhor, e tantos outros que se encontram enfermos, que o Senhor tenha um encontro, que o Senhor, ó Deus, opere o milagre, porque Tu és o Deus de milagres, Senhor. E, ó Deus, nesta noite nós queremos Te apresentar, Senhor, aqueles, ó Pai, que estão doentes da mente, aqueles, ó Pai, que precisam de uma intervenção Tua, Senhor, na mente, no coração. Tu és o Deus que penetra no mais íntimo do ser. E nesta noite, Senhor, nós oramos e clamamos por aquelas vidas, ó Pai, que estão desesperados, que estão, Senhor, sem perspectiva de vida, sem planos, sem objetivos, sem esperança, Senhor. Ó Deus, por aqueles que se sentem que estão no fundo do poço, Deus, Tu és o socorro bem presente, ó Pai. Vai, Senhor, salvando e livrando essas vidas da depressão, do síndrome do pânico, Senhor, das angústias, ó Pai. Ó Deus, da depressão. Ó Pai, Tu és o Deus que faz, vá ao encontro, Senhor, dessas vidas. Liberta, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome. Ó Deus, nesta noite nós queremos Te apresentar, Senhor, aqueles que estão desempregados. Abre porta de emprego, Senhor. Ó Deus, visita aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, passando, ó Pai, por dificuldades financeiras, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, providencie tudo. Pois, Senhor, Tu és o Deus da provisão. Visita as famílias que estão, Senhor, desestruturadas, famílias que não estão se entendendo. Deus, coloca, Senhor, amor. Entra, Senhor, nos lares, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, restituindo, Senhor, essas famílias que estão, Senhor, em desavenças, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, vai, Senhor, trabalhando, Senhor, em cada coração, ó Deus. Vai trazendo união, Senhor, no seio da família, nos casais, nos cônjuges, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, abençoa, meu Deus, a nossa igreja aqui, Senhor, representada neste bairro. Nós entregamos esse bairro em Tuas mãos, ó Pai, cada família
Que o Senhor entre com providência, ó Pai, que essas pessoas tenham sede e fome da Tua palavra, ó Pai, que essas pessoas possam ser atraídas pelo poder da Tua palavra, que vidas possam ser salvas e libertas aqui neste lugar, que possamos ser luz aqui, ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, que possamos fazer a diferença aqui neste lugar, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Ó Deus, vai, ó Deus, trabalhando nos lares, nas vizinhanças, ó Pai, neste bairro, nesta cidade, Pai. Nós entregamos essa cidade em Tuas mãos. Essa cidade é Tua, Senhor. Ó Deus querido, abençoa, meu Deus, cada ministério aqui da nossa igreja, na nossa igreja local. Abençoa o pastor. Cuida, ó Deus, da família pastoral. Ó Jesus querido, vai enchendo cada dia mais ele com a Tua unção, com a Tua sabedoria, ó Deus. Cobre ele, Senhor, de tudo, Senhor. Reveste-os cada dia mais, Senhor, para que ele possa prosseguir, Senhor, nesse chamado. Ó Deus, que ele possa ser próspero em tudo que ele fizer. Ó Deus, na área ministerial, na área profissional, na área familiar, que o Senhor, ó Pai, esteja com ele, Senhor, em toda e qualquer situação. Ó Deus querido, abençoe as crianças desta igreja, Senhor. Guarda, protege, livra de todo mal, Senhor. Tu sabes, ó Pai. Ó Jesus querido, nós entregamos essas crianças em Tuas mãos. Blinda elas, ó Pai, de toda maldade deste mundo, Senhor. Coloca temor no coração dessas crianças, que elas possam crescer, ó Pai, em sabedoria, Senhor. Que elas possam crescer e ter uma experiência contigo, Senhor. Que, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, elas possam crescer, ó Deus, em tudo que elas fizerem, dando saúde, ó Pai, inteligência. Ó Deus, cuida do futuro de cada um. Ó Pai, vai, ó Deus, visitando, Senhor, aqueles, ó Pai, que estão no poder. Ó Deus, abençoa nossa nação, nosso Brasil. Ó Jesus, Tu sabes de todas as coisas. Vai quebrando toda maldade, Senhor, todo espírito maligno, Senhor, que pudera, Senhor, naqueles poderes executivo, judiciário e legislativo. Que o Senhor venha, ó Deus, com providência. Que o Senhor trabalhe no coração dessas pessoas, ó Pai. Ó Deus, que eles possam conhecer a Ti, que eles possam, Senhor, se render a Ti, Senhor. Ó Jesus, dá sabedoria a eles, Senhor. Cuida, Senhor, de tudo, ó Deus. Providencia tudo, Senhor. Vai tirando, Senhor, todas as injustiças, ó Deus, porque Tu és justo, Senhor. Vai tirando, Senhor, toda a corrupção, toda a maldade, Senhor. Tudo que não vem de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas tenham temor do Senhor. Ó Deus querido, abençoa aqueles servos Teus que o Senhor levantou para estar ali na linha de frente, combatendo tudo isso. Reveste os Teus filhos ali. Dá sabedoria a eles, ó Pai. Sabemos que não é fácil, ó Deus, mas maior é o que está, Senhor, com eles. Maior é o que está em nós. Ó Deus, que todos os processos, ó Pai, que toda legislação contrária à Tua palavra caia por terra em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que nada venha prosperar, Senhor, em relação, ó Pai, àquilo que não condiz, Senhor, com os Teus princípios. Ó Espírito Santo de Deus, abençoa o Teu povo, Senhor, esta nação, abençoa as nações que estão em guerra, Senhor, vai trazendo paz. Tem misericórdia dos missionários, Senhor, tem misericórdia das pessoas, ó Pai, que estão em outros países. Ó Deus, que tem passado por dificuldades, Senhor, por pregar a Tua palavra, Senhor. Quantos cristãos têm sido mortos, ó Pai.
Ó Deus, vai ali, estende as tuas mãos, Senhor, consolando, confortando esses corações, ó Pai. Ó Deus, quantos têm morrido por amor à tua obra. Deus, em nome do Senhor Jesus, vai, Senhor, trazendo a paz, Senhor, nesses países, ó Pai. Ó Deus querido, sabemos que o Senhor está próximo, a tua vinda está próxima, Senhor. Ó Deus, que possamos estar preparados para tudo isso, Senhor, que possamos, ó Pai, estar atentos à tua vinda, Senhor, que possamos estar com as nossas lamparinas acesas, ó Pai, para que não venhamos ser pegos de surpresa. Ó Deus querido, a tua igreja te aguarda, a tua igreja te espera, Senhor, a tua igreja, Senhor, espera esse grande dia, Senhor, e sabemos, ó Pai, que está muito próximo. Ó Deus, cuida de tudo, Senhor. Abençoa, meu Deus, cada um de nós, os nossos dias, os nossos planos, os nossos objetivos, que o Senhor venha realizar conforme a tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor, o projeto Chão de Terra. Ó Deus, querido, esse trabalho que vai ser realizado aqui nesta localidade, Deus vai providenciando tudo, Senhor, vai dando estratégias, ó Pai, vai abrindo as portas, Senhor. Tu és o Deus que pode, vai trabalhando nos corações daqueles que pretendem chegar aqui, Senhor, vai suprindo as necessidades, Senhor, vai dando vitória, Senhor, que cada planejamento, que tudo que for realizado seja para glorificar o teu nome e que possamos ver a tua mão poderosa, Senhor, sobre este trabalho aqui nesta comunidade. Abençoa a Igreja Batista Missionária, Deus, que se propôs a estar aqui nos ajudando. Cuida de tudo, Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, por esse trabalho, por esta igreja, Senhor. Ó Jesus querido, que o Senhor venha se fazer presente nesses dias, ó Pai. Prepara, Senhor, o coração dessas famílias, ó Pai, dessas pessoas que não te conhecem ainda, que vai receber a tua palavra. Que haja, Senhor, que haja receptividade, Senhor, da parte deles, que eles possam aceitar a palavra, Senhor, que for pregada, ó Pai. Abre os ouvidos, dá o entendimento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, prepara as vidas, ó Pai, o qual, Senhor, vai ser evangelizada. Desde já nós colocamos cada um em tuas mãos, sobre aquele colégio, sobre a diretora. Deus, toma a frente de tudo, providencia tudo, vai tirando todos os empecilhos, vai quebrando, Senhor, todas as barreiras, toda obra contrária, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Queremos ver o teu poder aqui neste lugar, Senhor. Ó Deus querido, continua nos abençoando, nos dando vitória, Senhor, porque Tu és o Deus de vitória. Ó Deus, Tu és o Deus que vai à frente, quebrando as cadeias, quebrando as correntes, ó Pai, derrubando as muralhas, ó Pai, para dar vitória ao Teu povo, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, continua conosco, Senhor, aqui neste lugar. A palavra que vai ser pregada, Deus, abre a nossa mente, nos dá entendimento, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que possamos guardar no coração, Senhor, que possamos viver esta palavra, que tudo que for aprendido aqui possamos levar, Senhor, para o nosso dia a dia. Oh Deus, nos faz filhos obedientes a Ti, Senhor. Queremos fazer a Tua vontade, queremos estar sempre nos Teus planos, Senhor, porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Abençoa as nossas famílias. Senhor, entra com salvação na conhece ainda. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. E o Senhor assim nos abençoe. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos passar pelo momento do ofertório agora. Vamos dar a oportunidade de nosso irmão Levi, né, para estar louvando ao Senhor. Enquanto Levi louva a Deus, nós vamos recolher nossos dízimos e ofertas nesta noite. Amém? Saúdes, irmãos, com a paz do Senhor. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando uma promessa em oração. Firme, ó Deus, está no coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o choro aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és, meu firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Agradeço pela oportunidade. Alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém, Jesus. Aquele que chora aos pés da cruz, né, irmãos? Quando nós choramos aos pés da cruz, Deus, Ele ouve a nossa oração, né? E nós alcançamos misericórdia, graça e luz da parte dele. Amém? Vamos orar ao Senhor, consagrar nossos dízimos e ofertas a Ele nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso eterno e glorioso Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, Deus especial do culto, Pai, onde podemos, Senhor, trazer os nossos dízimos e ofertas, Senhor, entregar, Deus, a Ti, Pai, aquilo que não nos pertence, Senhor. Muito obrigado por este momento, Deus,
Nós assim o fazemos nesta noite e consagramos a Ti, Senhor, nossos dízimos e ofertas para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer, pela oportunidade, convidar o pastor, estará trazendo, ministrando a palavra do Senhor nesta noite, fazendo a doutrina para fortalecimento nosso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus por esta noite, por tudo que o Senhor já tem realizado em nosso meio, já tem ministrado aos nossos corações, através de louvor, através da oração que tem chegado ao coração de Deus, cada clamor feito neste lugar. Queremos agradecer por você também que nos assiste, que Deus abençoe a sua vida. É um prazer tê-lo. E eu peço para que os irmãos abram a palavra do Senhor lá no livro de Salmos, o capítulo 46, Salmos 46, o verso 1. Amém? Hoje estaremos falando um pouco sobre a existência de Deus, a sua existência pessoal e seus nomes divinos. E aqui Salmos 46 vai dizer algo aos nossos corações, a palavra do Senhor. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde até manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta palavra. Tua palavra que edifica, a tua palavra que nos santifica, que nos renova. Ó Deus, ministra a tua palavra aos nossos corações nesta noite. Que não seja eu, mas o teu Espírito Santo a falar a cada coração aqui neste lugar, nos ensinar a tua palavra. E que nós possamos, Pai, colocar em prática a cada dia, aprender mais de ti, conhecer mais de ti, Senhor. Queremos, Pai, conhecer mais de ti. Ó Pai, fala com a tua igreja, perdoa minhas falhas, os meus erros. Ó Deus, usa a minha instrumentalidade, santifica-nos através da tua verdade. A tua palavra é a verdade. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, estaremos falando sobre a existência de Deus, a sua existência pessoal e os seus nomes divinos. Hoje nós estaremos falando um pouco da existência de Deus e no próximo culto, se assim Deus permitir, falaremos sobre os nomes, o significado dos nomes de Deus, do seu nome divino, que a Bíblia nos revela. E antes de começar aqui, a adentrar aqui nas Escrituras, vou pedir para Vinícius colocar um vídeo, para que nós possamos estar assistindo. Pedir para o diácono Carlos apagar as luzes aqui, para ficar melhor para nós entendermos um pouco. Quer uma prova da existência de Deus? Assiste esse vídeo. Você tem ideia quantas variáveis tem que acontecer para a vida na Terra ser permitida? Vou te passar algumas delas. Essa é a Lua, ela tem esse formato, pois ela protege a Terra contra detritos e asteroides.
como se fosse um grande escudo rodando ao redor da Terra. A gravidade de Júpiter afasta a maior parte desses asteroides para longe da Terra, mas mesmo assim alguns ainda passam. Sem Júpiter, o mundo seria inabitável. O cinturão de Van Allen protege a Terra das tempestades solares. A radiação que circunda a Terra protege contra meteoros. Quando atravessam a atmosfera, eles se queimam e se desintegram completamente. Além disso, ela ocupa uma posição incrivelmente precisa no espaço. Uma variação de apenas 10% na distância entre o Sol seria suficiente para transformar nosso planeta em um forno abrasador. Se estivéssemos 1% mais distantes, enfrentaríamos um frio intenso, capaz de congelar tudo. Uma rotação mais rápida nos sujeitaria a ventos furiosos, atingindo velocidades de 300 e 400 km por hora. Por outro lado, uma rotação mais lenta significaria a exposição prolongada ao Sol, levando a temperaturas extremas, de 60 a 80 graus durante o dia, e incrivelmente baixas, variando de menos 40 a menos 50 graus à noite. A temperatura do Sol é meticulosamente equilibrada para possibilitar a existência e a sustentação da vida na Terra. E a precisa rotação da Lua contribui para evitar a acumulação de água estagnada enquanto estabiliza as leis terrestres, prevenindo que desequilíbrios que poderiam ocorrer com variações mínimas. Além disso, Júpiter desempenha um papel estratégico como escudo protetor contra asteroides, meteoritos e cometas, oferecendo uma bateria defensiva essencial. Se estivéssemos 1% mais próximo ao Sol, protegeria Vênus. 1% mais distante, protegeria Marte. E olha que incrível, essas são apenas algumas das características. Existem, na verdade, 122 características como essa que você assistiu, que possibilitam a vida na Terra. A chance de todas elas acontecerem é 1 sobre 10 elevado a 120. Existe um princípio chamado de princípio de Borel, onde qualquer coisa que seja 1 sobre 10 elevado a 50 é impossível de acontecer. Por mais que existam bilhões e bilhões de galáxias e estrelas e tudo mais, 1 elevado a 10 sobre 50 é impossível. Nós estamos falando em 1 sobre 1 elevado a 120. Então perceba como que isso por si só, matematicamente, prova para todos aqueles que não creem que existe uma inteligência, que as coisas não são por acaso, que existe Deus. Então está aí uma prova matemática e universal, caso você ainda precise de alguma. Segue e compartilha com aquela pessoa que precisa escutar isso. Amém. Então você vê aí de forma científica, até matemática, né, a prova da existência de Deus. Né? Nós hoje só estamos aqui porque uma mente pensante, um Deus que executa as suas obras, os seus milagres, para que haja vida sobre a terra. Né? Não existe coincidência, é Jesuscidência, né? De nós só estarmos vivos porque Ele assim o fez e assim Ele desejou. E é interessante, irmãos, que a Bíblia ela não serve para comprovar a existência de Deus. Deus ele não usou nas Escrituras uma forma para Ele falar que Ele existe. Você nunca vai ver Deus falando acerca que Ele querendo provar para a humanidade que Ele existe. Não, a Bíblia já começa dizendo que Deus criou. A Bíblia não diz assim, Deus já existia, ou Deus foi criado, ou Deus não. A Bíblia diz aqui em Salmos, onde nós começamos aqui a ler, diz que Deus é. Deus é. Deus não foi, Deus não será. A Bíblia diz que Ele é de geração em geração. Que Ele é de eternidade a eternidade. E aí o texto vai dizer que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nos tempos de tribulação. E quando nós começamos a aprender mais sobre este Deus, quando nós começamos a conhecer mais sobre o Senhor, sobre a sua existência, porque nós não podemos nem dizer assim que Deus existe, porque quando nós falamos Deus existe, dá um entender que Ele foi criado. Não, Ele é. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, né? A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele está, né, fora, né, de todo o sistema
a qual nós estamos inseridos, porque nós fomos criados por Ele. Ele está fora do tempo, Ele está fora de toda a criação, de todo o sistema. Então, quando nós vamos entender, irmãos, de comprovar a existência de Deus, quando nós começamos a entender acerca disso, que cada coisa foi colocada no seu devido lugar, pensado de forma, né, especial, de forma milimétrica, que se instante o sol, a lua, um pouquinho só que fosse, nós já morreríamos, já não poderia existir vida aqui na terra. Então Deus, irmãos, Ele fez de uma forma tão grandiosa, uma forma tão tremenda, que nós não temos como negar a existência desse Deus. Mas o texto diz que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E quando você olha para o Senhor, para o Deus, o que o Senhor Ele é para você? Aonde você se encontra em Deus? Então a Bíblia, ela não está aqui para comprovar. Deus, Ele se revelou para o homem, sim. Mas se você vê em Gênesis, vou precisar da ajuda de Vinícius, lá em Gênesis 1, o versículo 1, a Bíblia, ela já começa falando do início ali. Deus, Ele não começa se apresentando, né? Não, eu sou Deus e estou aqui falando com você, e eu nasci desta forma, né? A nossa mente não consegue alcançar quem é Deus na sua totalidade, porque nós estamos fora do sistema, vamos dizer assim. Deus está fora do sistema e nós estamos dentro do sistema de Deus, então não tem como a nossa mente alcançar. Foi Ele que nos criou. Mas é importante que Deus, Ele se revela através da sua palavra, das obras criadas, como tudo que está ao nosso redor. E Ele já começa dizendo: no princípio criou Deus céus e terra. E a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus, Ele já fala da criação da terra. Ele diz como a terra foi formada, o que acontecia no início, antes de chegarmos a tudo isso que existe aqui hoje. Mas a Bíblia, ela já começa falando que criou Deus. Deus, Ele já começa falando, se apresentando, né, aqui no livro de Gênesis, porque, né, esse livro foi escrito por Moisés, e Deus, Ele revelou a Moisés as escrituras, a sua palavra, o que aconteceu desde o início, de como aconteceu. Mas Ele já começa dizendo: e criou Deus, eu já estava no início de todas as coisas, porque Deus Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e Ele já estava no início de todas as coisas. E Ele começa ali, irmãos, falar ao coração dos homens. Ele se revela através das coisas criadas, e nós não temos como dizer que não existe um Deus. Por mais que existam aí pessoas que são ateus, que não acreditem em Deus, mas existem aqueles ateus, né, que dizem: eu sou ateu graças a Deus. Ele é ateu até o avião começar a cair. Já diz aí alguns jargões aí. As pessoas falam que quando você está no avião, que o avião começa a cair, você chama até pela sua mãe. Você vai chamar por Deus naquele momento. E alguns, né, e nós respeitamos a posição de alguns, mas o próprio salmista, no Salmo 14, e o verso 1, né, ele vai falar que é loucura quando o homem, ele declara que não existe um Deus. Diz assim: e disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido e fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Então, a existência de Deus é tão clara que só o nécio, em outras traduções diz o louco. Só alguém sendo louco, sendo nécio, para desacreditar. Porque quando nós começamos a olhar, irmãos, para a natureza, analisar o vídeo que foi posto aqui, acerca das galáxias, acerca das nações, dos luminares, das estrelas, do universo, para os irmãos terem uma ideia, os
cientistas que ganharam mais prêmios Nobel, né, os maiores prêmios da ciência foram dados a pessoas que eram cientistas cristãos, que acreditavam em Deus, que acreditavam nas Escrituras, e eles partiram do princípio das Escrituras para analisar tudo o que existe, né? E é importante entendermos isso. Então o louco, ele muitas vezes no seu coração vai dizer não há Deus, ele vai dizer que não existe, que não acredita, mas quando nós passamos a acreditar, quando nós passamos a entender e viver em Deus, irmãos, a sua vontade, aquilo que Ele quer para as nossas vidas, os propósitos de Deus para as nossas vidas, nós passamos a entender a grandeza, os cuidados do Senhor. Quando nós começamos a andar na presença do Senhor, nós passamos a entender que nós somos tão limitados, mas existe um Deus tão grande, onde a Bíblia diz que Ele habita no alto e sublime trono, mas Ele também habita com um contrito de coração. Aleluia! E nós passamos a entender que a nossa vida passa a ter significado. Nós passamos a compreender que a nossa vida, ela passa a ter uma direção. Nós passamos a compreender, irmãos, que nada que foi feito aqui nesta terra foi de forma aleatória ou em vão. Então você estar aqui hoje, porque Deus ele tem um propósito. Quando você passa a compreender a vontade de Deus, né, a gente vê hoje, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, que as pessoas hoje estão tirando as suas próprias vidas. Já há muito tempo já acontecia, mas as doenças da alma, as doenças da mente, as doenças psicossomáticas, que muitas vezes levam a pessoa a tirar a sua própria vida, porque muitas vezes no Deus que tem um controle em suas mãos de dar significado à sua vida. Quantas pessoas hoje, irmãos, perderam a esperança, perderam a fé, porque passaram a desacreditar nas coisas de Deus, passaram a pensar que Deus, ele, ou até mesmo muitas vezes acredita em Deus, mas acha que Deus ele criou o ser humano, criou a terra e abandonou, só colocou ela ali sem nenhum propósito. Mas quando Deus ele começa a mostrar à humanidade que Ele é um Deus de significado, que Ele é um Deus de propósito, que Ele nos escolheu com um propósito, que a Bíblia diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. A sua vida, ela passa a ter significado, você passa a ter confiança no amanhã, né? Aquele louvor que nós costumamos cantar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele é nas nossas vidas, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é conosco todos os dias. O Senhor, Ele falou, quando Jesus ele vem a esta terra, Ele vai ter com os seus discípulos, e Ele já no final ali da sua caminhada, já indo para os céus, para esse assunto aos céus, Ele disse, não se turbe os vossos corações, crede em Deus, aleluia, crede também em mim. Quando a nossa fé está firmada nele, irmãos, quando nós passamos a compreender que Deus ele é, em todo o tempo ele é. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Ele está, né, cuidando de todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas subsistem por meio dele. E nada do que foi feito se fez sem o Senhor. E aí, quando nós passamos a se encaixar, né, a criatura, ela se satisfaz no seu Criador. E quando você passa a colocar a sua vida nele, a entender deste Deus que ele é tão grandioso a ponto de quando nós olhamos para o universo, quando olhamos para os luminares, para tudo que existe aqui, que foi criado por ele, por obras das suas mãos, a Bíblia diz que tudo que ele foi falando e assim as coisas foram acontecendo. E haja luz e houve luz, né? E ele ia falando ali que haja a erva verde, a área verde, e assim foi acontecendo. Tudo que Deus ele mandou, assim aconteceu pela sua ordem. E até hoje subsiste, né? Cada coisa que foi dada a ordem pelo Senhor, nada foi mudado, né? Se todo aquele sistema que foi falado aqui neste vídeo no início,
parasse de acontecer uma só daquelas coisas ali que foi falada mais de 6.000 anos atrás, a qual o Senhor, Ele declarou, né? E se desse algum erro feito, hoje nós estamos na era da tecnologia, e na era da tecnologia, mesmo assim, as coisas falham, os equipamentos falham, os sistemas falham, precisam de manutenção. Agora, quem é que vai lá no universo para dar manutenção naquilo que o Senhor Ele falou, que Ele ordenou? Né? Todo ano tem inverno, verão, né? Outono, primavera. Todo dia o sol se põe, né? O sol nasce, o sol se põe, vem a lua. Todo dia, e essas coisas não mudam, irmãos. Porque Deus, Ele deu ordem. Porque o sistema é dele. Só no poder da palavra. Sim. E as nossas vidas nele? Será que Ele tem um controle das nossas vidas? A Bíblia diz que cada cabelo da nossa cabeça é contado pelo Senhor. Jó, irmãos, quando estava passando nos momentos mais difíceis da vida dele, ele começou a indagar a Deus. Ele começou a fazer algumas perguntas a Deus. Ele pediu para si a morte. Ele não blasfemou contra o Senhor. Mas Deus respondeu a Jó. E Deus disse: Jó, agora eu vou falar e tu me ouvirás. E o Senhor fez algumas perguntas a Jó que ele não teve como responder. Ele disse: onde tu estavas, Jó? Quando eu estava lançando os fundamentos da terra. Onde tu estavas? E o Senhor Ele foi falando: olha, aonde tu estava quando eu estava criando, né, as águas, as ondas do mar, que eu quebro o seu orgulho, que eu digo a ela, vem, e ela vem. Que eu digo a ela, aqui eu vou quebrar o teu orgulho. Né? Quando nós analisamos o mar, né, a gente tem, lá em Recife, a gente tem o Marco Zero, não é isso? O Marco Zero é onde se iguala com o nível do mar. É o Marco Zero. Aqui, Garanhuns é muito acima do nível do mar. Mas tem cidade, como Recife, que tem uma parte que é abaixo do nível do mar. E por que o mar não avança? Porque Deus, Ele disse até aqui. Aqui eu quebrarei o teu orgulho, as ondas se quebram aqui. Eu lembro de um amigo meu, que ele disse que uma vez Deus falou com ele na praia. Eles estavam ali na praia, na areia. E ele disse, olha... E ele disse que Deus falava através do irmão: olha, sou eu, Deus, estou falando aqui com vocês. E para provar que eu estou falando com vocês, eu digo à onda, venha. E a onda chegava até os pés dele. E eu digo à onda, volte. E assim acontecia. Né? E talvez você possa dizer, não é uma coincidência. Não, irmãos, é Jesuscidência. Nada é por acaso. Deus é um Deus tão grandioso que Ele diz que a terra é o escabelo dos seus pés. E o que é o escabelo? O escabelo era um banquinho que o rei usava para descansar os pés. Era um escabelo. Agora, quando você olha para aquele vídeo aqui, que você vê todo aquele universo, toda a terra, a gente vê a terra tão grandiosa. Imagine o tamanho de Deus. Imagine como Deus, Ele é grande, irmãos. O quanto Ele é grandioso e o quanto Ele tem o controle de todas as coisas. Às vezes nós ficamos preocupados com coisas mínimas, enquanto nós servimos um Deus tão grande. Tem pessoas, o Senhor disse, olha, não andeis ansioso por coisa alguma. Porque as suas preocupações não vai nem aumentar um côvado da tua estatura. Que nós possamos confiar no Deus que nós servimos. Nesse Deus tão grande que Ele tem um domínio de todas as coisas. Quando Deus Ele falou com Moisés, Ele não procurou se justificar dizendo, olha, eu sou o Deus, e eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Veja, lá em Êxodo 3:14, quando Deus Ele chama Moisés para libertar o povo de Israel, e Ele manda ir lá a Faraó, Êxodo capítulo 13, o versículo 14, vai dizer, então afirmou Deus a Moisés, eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros.
As pessoas podem perguntar: quem é Deus? Ele diz: eu sou o que sou. O eu sou. Vá lá e diga a Moisés que o eu sou me enviou. Mas Deus, ele vai perguntar: quem é este Deus? Ele vai perguntar: quem foi que me enviou aqui? Ele diz: eu sou o que sou. Aleluia. Ele não precisa, irmãos, dar justificativa. Ele não precisa, irmãos, falar ou explicar quem ele é. Eu sou o que sou e pronto. O ateu, ele vai querer provar cientificamente que não existe Deus. Ele vai criar tantas leis, ele vai querer formar um pensamento filosófico, científico, mas a própria ciência é uma janela que prova a existência de Deus. Porque Deus é. A gente está falando da existência de Deus para que nós possamos compreender aqui, mas até esta palavra, Deus existe, está errado. Porque se falamos Deus existe, é porque conota que ele passou a existir. Não, Deus ele é. Amém? Deus ele é de geração em geração. Então o Senhor falou a Moisés: Moisés, diga ao povo que eu sou. Te enviou. Diga a Faraó que eu sou o que sou. E aí os homens corram atrás aí. Os seres humanos corram atrás para querer entender Deus, que nunca vai conseguir, irmãos. A nossa mente é limitada, mas que nós precisamos se render aos seus pés. Nós precisamos reconhecer, irmãos, que tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi feito por Ele e para Ele, né? A sua existência, ela se comprova pelas suas obras, por tudo que Ele fez, né? Nós podemos ver Deus, né, tem um texto da Bíblia que diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando nós começamos a ver Deus, irmãos, na nossa caminhada, na nossa vida, quando você começa a ver o Senhor em tudo o que acontece, né? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós vamos andar todo errado, fazendo um bocado de coisa errada e às vezes vai vir consequências e a gente vai dizer: não, Deus está no controle. Não, tem coisas que é culpa nossa. Tem coisas que nós procuramos, a lei da semeadura. Não adianta a gente plantar coco e colher manga, querer colher manga. O que a gente plantar, a gente colhe. Mas quando nós começamos a entender a grandeza de Deus, que certas situações, certas coisas que acontecem, também tem a permissividade de Deus, e que Deus ele tem o controle de todas as coisas, como o salmista disse, que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é um local onde nós possamos se encontrar, que há uma fortaleza, que ninguém vai transpor, que ninguém vai adentrar, que neste lugar que é no Senhor, né, nós estamos seguros, nós estamos firmes, nós temos certeza que Ele que Ele está conosco, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O salmista disse: Ele põe termo à guerra, Ele quebra o arco e Ele corta a lança. Ele queima os carros no fogo. E Ele disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Eu sou Deus. Eu sou o Senhor que tem um controle nas mãos. Às vezes a gente começa a olhar para a terra e a gente vê a bagunça que está, que o homem começa a fazer. Mas quando Deus ele quer, Ele quebra o arco. E quando Ele quebra o arco, irmãos, Ele neutraliza o poder do inimigo. Amém. Porque Ele poderia só cortar a lança, mas Ele vai lá na raiz, Ele quebra o arco. E se Ele quebra o arco é porque não vai ter nem como lançar a flecha, não vai ter como lançar a lança, né? Ele vai lá na raiz. Eu ponho termo às guerras. Quando Ele quer, irmãos, Ele faz. E ninguém pode escapar das suas mãos. Ele disse: agindo eu, quem impedirá? Quando Deus ele age, irmãos, quando Ele fala, a terra estremece, né? Veja que as obras de Deus, quando Deus ele falou para a nação de Israel, que estava lá muitas vezes escravizada, passando por situações difíceis, Ele começa a se revelar ao homem, como Ele se revelou para Moisés numa sarça ardente, né? Abraão, Isaac, Jacó, eles não conheciam Deus, eles não sabiam quem é.
Mas o Senhor se revelou e falou com esses homens que Ele é um Deus de relacionamento. Se você ver lá em Êxodo 20, o versículo 2, Ele é o Senhor que nos tirou da casa da servidão. Você vai ver Deus agindo no meio do povo. Esse Deus criador de todas as coisas, Ele fala com o homem e Ele diz: olha, eu sou o Deus, eu sou o Senhor que te tirou da terra da servidão. Diz assim: olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não foi a mão de Moisés. Quando o Senhor ele estava ali naquela tempestade com os discípulos, que Ele acalma aquela tempestade, que Ele dá ordem ao vento. Quem já ouviu falar aqui que o vento tem ouvido? Quem já ouviu falar aqui que o vento escuta alguma coisa? A gente, pelo contrário, a gente escuta o vento, né? Mas quando Deus fala, até o vento obedece. Até a tempestade obedece. Até os peixes, quando o Senhor falou para Pedro: Pedro, joga a rede do lado direito. E eu fico imaginando o Senhor dando ordem aos peixes: venham todos para o lado direito. A gente aqui, eu, seu Carlos, Levi, que gostamos de pescar um pouco, sabemos da dificuldade que é para pegar um peixe. Não é verdade? Mas existe um Deus que Ele dá ordem ao peixe. Existe um Deus que tem um controle, irmãos, de todos os eventos da natureza. Que Ele tem tudo sobre o seu domínio. E Ele disse para o povo: eu sou o Senhor teu Deus. Como é bom servir a este Deus, irmãos. Como é bom saber que existe um Deus, irmãos, que Ele não nos lançou aqui nesta terra e nos esqueceu e nos abandonou. Não, Ele está intrinsecamente desenvolvendo a sua vontade, o seu querer, os seus propósitos. E quando a vontade de Deus, e quando nós deixamos e conhecemos este Senhor e dizemos: Senhor, toma conta da minha vida, Senhor, guia os meus passos, me fortalece, Senhor. E nós começamos a ver as obras de Deus acontecendo em nossas vidas. Nós tão pequenos que somos. Tem um louvor que diz: como pode um Deus tão grande olhar para mim, tão pequeno, tão falho, tão fraco? Como pode um Deus tão grande se preocupar comigo? Quando nós olhamos e assistimos este vídeo, e nós começamos a sair desse plano terrestre aqui, e passamos a olhar para as galáxias, para as estrelas, e olhamos para nós aqui em Garanhuns, nesta cidade, neste bairro, e saber que Deus está nos vendo, e saber, Deus, que em tantos milhões de pessoas no mundo, o Senhor, Ele fala de forma pessoal comigo e com você. Ele fala de forma íntima comigo e com você. Que Ele vem e nos consola nos momentos de tristeza. Que nos tira de uma terra de servidão, de situações dificílimas. E a gente se pergunta: como pode um Deus tão grande? Se você vê lá em Isaías 51:12, Isaías, ele disse: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas um homem que é mortal, ou filho do homem, que se tornará em erva? Ele diz: quem é você para se preocupar com um homem, que é como uma erva que passa muito rápido os seus dias? Às vezes nós estamos tão preocupados com a ameaça do inimigo. Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas desta vida e esquecemos de um Deus que consola. Que quando nós dobramos os nossos joelhos diante dele e levamos a ele as nossas demandas, as nossas preocupações, os nossos medos, aleluia, ele vem e nos abraça. Ele vem falar conosco de alguma maneira, irmãos. Ele pode vir pessoalmente. Ele pode usar alguém para falar comigo e com você.
Ele pode falar através, irmãos, de uma situação que nós passamos. Ele pode falar conosco através da natureza. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1 e o versículo 1, havendo Deus falado de tantas maneiras aos homens, aos pais, de tantas maneiras, ele falou nos últimos dias através do seu Filho. Olha, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e nos falou-nos nestes últimos tempos, nestes últimos dias, pelo seu Filho. Aleluia, ele enviou o seu Filho a esta terra. Ele enviou, aleluia, para salvar a humanidade, para vivermos um relacionamento pessoal com Deus, porque nós havíamos sido expulsos do jardim, da presença de Deus. Mas agora ele nos trouxe de volta, aleluia, e ele veio e nos consolou, e ele veio e se comunica conosco, um Deus tão grande que não precisou falar para Moisés, que não precisou dar explicações de quem ele é. Ele disse, eu sou o que sou. E às vezes nós se perguntamos como podemos, tão falho que somos, sermos amados por um Deus tão grande, a ponto dele nos consolar, de nos abraçar, a ponto de nós sentirmos ele falar conosco, a ponto de, e muitas vezes em situações que sentimos que estamos no fundo do poço, que não tem mais como resolver problemas, mas o Senhor, que ele traz à existência aquilo que não existe, o Senhor que diz, olha, há esperança para você. Não existe nada impossível para o Deus que nós servimos. Não existe nada difícil para Ele. O Senhor falou para Sara, o Senhor falou para Abraão, dizendo, por acaso, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não existe nada impossível. Nós estamos dentro desse sistema de Deus. Para Ele nada é impossível. Se você vê lá em Romanos, o capítulo 1, versículo 20, carta aos Romanos, nós estamos falando da existência de Deus e Ele comprova através das suas obras. Lá em Romanos, carta aos Romanos 1:20 vai dizer, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. As pessoas não vão poder dizer que não sabia. Você decidiu não acreditar em Deus, tudo bem. É um direito. Deus deu livre-arbítrio ao ser humano. Você não é obrigado. Mas, através das coisas criadas que Ele fez, quando você vai analisar a variedade de frutas, a variedade de flores, de plantas, quando você vai olhar, irmãos, né, a arquitetura das coisas que foram criadas, dos animais, a beleza da terra, a Bíblia diz que a terra, toda a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Você fica inexcusável, não tem como nós terminamos enganando a si mesmo quando nós achamos que não existe um Deus. O homem ele passa a enganar-se a si mesmo, como o salmista falou, o louco disse no seu coração, não há Deus. Mas quando nós começamos a analisar as coisas criadas, nós poderemos dizer para Deus naquele dia, Senhor, eu não sabia que o Senhor existia, que o Senhor era. Eu não sabia. Mas quando nós olhamos para todas as coisas criadas, irmãos, você já observou que tudo que foi criado pelo homem partiu de uma coisa que já foi criada, né? Você vai ver, o homem criou o avião, Santos Dumont. Ele olhou para os pássaros, já era algo que voava, né? Submarinos, peixes, né? Os carros, os meios de transporte, você vê aí os cavalos,
os animais que Deus ele criou. E todas as coisas partiu de um ponto que já tinha sido criado já. E Deus ele deu inteligência ao homem. Só que muitos se desviaram e passaram a achar que era o próprio Deus, na loucura da sua mente. Passaram a confiar em si. Passaram a se esquecer de Deus. Não é verdade? Sim. Já a coisa que era Deus, já existia a energia. Sim. Você pode se perguntar, por que até hoje ninguém copiou a água? Você vê aí, alguém criou a Coca-Cola. Aí veio alguém e copiou a Coca-Cola, fez a Barecola. Fez algum refrigerante. Mas por que ninguém consegue fazer uma cópia da água, vamos dizer assim? Eu vou criar a água. Porque é Deus que dá a fórmula. A fórmula sabemos que é o H2O da água, né? Porque não existe aí uma competição aí. Pelo contrário, a gente vê o mundo muitas vezes brigando por água. Não é verdade? No Nordeste, principalmente. No sertão aqui. As pessoas poderiam criar água. As pessoas criam uma fórmula. Né? Sabemos que existe aí várias tecnologias. Mas por que não conseguem? De uma forma satisfatória. Porque foi Deus, irmãos. E as coisas de Deus, as leis de Deus, elas são eternas, elas são grandiosas. O homem é muito limitado. Né? E aí nós começamos a compreender pelas coisas que foram criadas por Deus. E você vê que tudo tem um benefício para o ser humano. Agora, tudo que o homem cria, as coisas industrializadas aí, tem um malefício para o nosso corpo. Mas cada vitamina, se você olhar para as frutas, para os animais, tem um benefício para o nosso corpo. Não é verdade? É claro que tudo demais é prejudicial. Até se você beber água demais, você morre afogado. Não é verdade? Mas quando nós começamos a entender, irmãos, as coisas que Deus criou, né, nós passamos a compreender o seu amor, a sua grandeza, e o quanto Ele nos amou, e o quanto Ele fez isso pensando em nós. Se você vê lá em Deuteronômio, o capítulo 32, e o versículo 39, ele vai dizer que sou Deus além dele. Por mais que as pessoas criem na sua mente aí um Deus, por mais que as pessoas achem, não, né, em Deus em alguém, em Deus em um santo, em Deus em um homem, Maomé, Allan Kardec, um pastor, um padre. Só existe um Deus. Ele diz, olha, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape das minhas mãos, ou da minha mão. Ele diz, eu sou o único Senhor. Você é livre para criar o Deus que você quiser na sua mente. Quando o povo de Israel estava ali no deserto, e Moisés foi receber as tábuas da lei, eles pegaram e decidiram, por Moisés se demorar a descer, eles decidiram fazer ali um bezerro de ouro, e foram pedindo ali os pingentes, o ouro, a prata, e foram ali fazendo um Deus para eles, e disseram, não, agora esse é o nosso Deus. Veja, irmãos, um Deus que já tinha se revelado para eles, como eu sou. Deus ele não explicou, mas ele disse, eu sou o que sou. E vocês devem me servir, porque eu sou o Criador de todas as coisas. Só que o homem, na sua loucura, na sua mente, criou um Deus para ele. Né? Tem gente que vai lá no bosque, a própria Escritura fala isso, vai lá, pega, corta uma árvore, pega a madeira e cria um Deus. Veja, irmãos,
Que Deus limitado é esse? Que precisa ser levado por alguém? Que precisa ser esculpido por alguém? Isso faz me lembrar daquele louvor, né? Não creio no Cristo vencido. Que ele vai falar sobre, né, as imagens que foram criadas, dizendo ser o rosto de Cristo, ou a forma de um Deus. Mas ele disse: eu ou imagem nenhum Deus com D minúsculo além de mim. Só existe ele, irmãos. Pode o homem correr de canto a canto desta terra, ele pode acreditar no que ele quiser, mas Deus continua sendo Deus. Ele continua tendo o controle e a primazia de todas as coisas. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará perante ele. Toda língua confessará que ele é o Senhor. Você talvez possa não confessar hoje, mas vai chegar um dia que vai ter que confessar. Queira você ou não. Queira eu ou não. E é melhor confessar agora. É melhor se dobrar, reconhecer o senhorio do Senhor agora. Para que nós não possamos se dobrar e ter que confessar no momento que ele vai dizer: afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Vai se dobrar, vai confessar: Senhor, tu és o Senhor. Mas é bom nós sermos conhecidos por Deus agora. Como nós podemos se comunicar? Pastor, como é que eu posso me comunicar com este Deus? Que ele é tão grande que ele não cabe no nosso imaginário. Que ele está tão distante, porém tão perto, que ele nos consola, ele nos abraça, ele fala conosco. Como é que eu vou ter um relacionamento com ele? O Senhor falou para Nicodemos. Nicodemos, ele não entendeu, ele não compreendeu. Ele disse: olha, é necessário você nascer de novo, Nicodemos. Aí Nicodemos disse: mas como pode isso? Eu vou adentrar de novo no ventre da minha mãe? Como é que essas coisas podem acontecer? E ele disse: tu és mestre em Israel? Tu tem um certo conhecimento da lei, era alguém religioso, e não pode compreender dessas coisas mínimas que eu estou te falando. Eu estou dando exemplo de coisas terrenas. Quando eu te falar das coisas celestiais, como é que tu vai compreender? Aí ele começa a falar do Espírito, que é através do Espírito, irmãos, do Espírito de Deus que veio até nós, que o Senhor se revelou para nós através do seu Espírito. A Bíblia diz que o Senhor falando: olha, eu preciso ir para que o Espírito venha, o Consolador. E quando ele vier, ele vai declarar de tudo sobre mim para vocês. Aí o Senhor, ele fala lá em João, no capítulo 4, e o versículo 24, o Senhor falando com a mulher samaritana, e o Senhor fala para ela: olha, Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É a forma de relacionamento com Deus. Quando nós possamos compreender este Deus, que ele, né, não é como um ser humano que tem limitações, que nós temos limitações, mas que nós entendemos que ele é Espírito. O Espírito, irmãos, ele não tem boca, ele não tem olhos, ele não tem cabeça, ele não tem mãos. Mas, pastor, porque a Bíblia diz que Deus ele vê? É para que nós possamos reconhecer e entender com a nossa mente limitada que a Bíblia usa a linguagem do homem. Mas um espírito, irmãos, ele não tem corpo físico como nós vemos aqui. Nós não podemos entender como é Deus na sua totalidade, mas o apóstolo Paulo disse que naquele dia nós o veremos como ele é. Aleluia. A nossa mente agora não consegue compreender. Agora imagine, irmãos, esse Deus tão grande que criou todas as coisas que a gente viu através deste vídeo aqui no início. E um dia nós vamos estar diante dele. Nós vamos poder contemplar, nós poderemos falar com ele. Nós podemos entender perfeitamente quem realmente ele é. Aleluia. Como vai ser maravilhoso esse dia, irmãos.
Como vai ser grandioso. E nós hoje, enquanto nós estamos aqui, nós adoramos a Ele em espírito e em verdade. Nós vamos adorando, nós vamos servindo, nós vamos obedecendo. Nós vamos honrando a Ele com as nossas vidas, com a dificuldade que nós temos, com todas as limitações que nós temos. Mas nós servimos a um Deus infinito, a um Deus ilimitado. Nós somos limitados. E muitas vezes a Bíblia, irmãos, revela que Ele é um Deus vivo. Né? E por que a Bíblia revela que Ele é um Deus vivo? E muitas vezes isso aconteceu. Lá em Josué 3,10, né? Ele se revela desta maneira, como Deus vivo. Eu sou um Deus vivo, para distinguir dos deuses mortos. Não existe outro Deus. Mas ele se revela desta maneira. E disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus, aos heteus, aos heveus, aos perizeus, aos girgazeus, aos amorreus e aos jebuseus. Veja, irmãos, que Josué, ele declara sobre este Deus vivo, esse Deus que não saiu do imaginário de ninguém, que outras nações que ele citou aqui, os heveus, os cananeus, os perizeus, eles criaram Deus, eles serviam a deuses mortos, que não tinha vida. Mas o Senhor Jesus, quando ele veio aqui, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Ele é a vida, irmãos. A vida subsiste nele, ele é o Deus vivo, para mostrar a todos que não há outro Deus. E ele se declara: eu sou o único Deus vivo, porque a vida está nele. Ele soprou em nós o fôlego da vida. Aleluia. Né? Porque a vida, ele tem vida em si mesmo. E é por isso que nós precisamos estar ligados nele. Ele diz que o quê? Toda árvore que não produz bons frutos, ele corta e lança no fogo. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ele diz que aquele que não está nele é lançado fora. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor, irmãos, nós não somos nada. Se não for a sua graça, se não for o fôlego de vida que Ele nos dá a oportunidade de se levantarmos toda manhã, de acordarmos, se não for esse oxigênio que nós temos aqui, estaríamos mortos. Ele tem um controle do oxigênio. Ele tem um controle de todas as coisas. Lá no Salmo 36, o verso 9, o salmista, ele declara: porque em ti está o que? O manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Nele, irmãos, está o manancial da vida. Nele está todas as coisas, tudo subsiste por causa dele. Lá em João, capítulo 5 e o versículo 26, eu já estou terminando. No Evangelho de João, capítulo 5 e o versículo 26. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele tem vida em si mesmo. Pastor, como Deus surgiu? A Bíblia diz que Ele é a vida, acabou-se. Ele tem vida em si mesmo. Ele está fora, irmãos, do sistema. Ele é a própria vida. Ele é a vida para o homem. E talvez alguém possa dizer assim: a minha vida acabou, eu não tenho mais vida. Aleluia, corre para o Senhor. Ele tem vida em si mesmo. Própria vida, e vida com abundância para as nossas vidas, irmãos. Que nós possamos ter essa compreensão do Deus que nós servimos. É Ele que está preservando a vida de todas as coisas. É
É Ele que está firmando e colocando de pé todas as coisas. Lá em 1 Timóteo, o capítulo 6 e o versículo 13. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica. Todas as coisas vivifica. E de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Mas ele estava dizendo a Timóteo: Timóteo, é Deus que vivifica todas as coisas. É Ele que traz vida. Disseram que o Lázaro morreu, mas Ele é vida. E quando Ele chega, irmãos, porque o diabo achava que tinha vencido, mas o Senhor derrotou a morte. O pecado veio e gerou a morte, mas o Senhor veio e gerou a vida. Onde havia morte, onde havia destruição, onde não tinha mais esperança, mas Jesus, ele venceu a morte quando ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Aí, para finalizar, lá em 2 Timóteo, o capítulo 1 e o versículo 10, a Bíblia diz que ele trouxe a imortalidade. Agora, o meu espírito, o seu espírito não morre. Nós passamos a ter a eternidade, mas que nós possamos ter uma vida eterna e não a morte eterna. O Senhor quer que eu e você tenhamos vida eterna neste Deus que criou todas as coisas e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, a qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, pela sua palavra. Agora nós conhecemos este Deus que se relaciona, este Deus que fala, esse Deus que consola, esse Deus que tem um controle de todas as coisas, esse Deus que está conosco todos os dias, está guiando os nossos passos, a nossa vida, cada coisa que acontece, cada folha da árvore que tem a permissão dele, que tudo que acontece, quando nós passamos a entender tudo isso, irmãos, nós começamos a andar tranquilos, nós começamos a ter paz, porque quando nós servimos ao Senhor, a Bíblia diz que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, vai guardar os vossos corações em Deus. Aleluia. Os nossos corações começam a ser guardados nele, nós passamos a descansar nele, nós passamos a entender: Deus, eu sei que está tudo difícil, as coisas estão tão difíceis, nós estamos vendo um caos no mundo, mas o Senhor continua no trono, o Senhor continua no controle de todas as coisas, o Senhor continua no controle da minha vida, e eu estou seguro em Ti, Senhor. Aleluia. Através da sua palavra, através da luz do Evangelho, a palavra do Senhor nos diz que nós passamos a ter a mente de Cristo. Aleluia. Que nós possamos entender esta palavra nesta noite. E que você guarde o seu coração em Deus. Ouça a sua palavra. Que nós venhamos obedecer a sua palavra. Ele tem o entendimento de todas as coisas. Ele é a própria sabedoria. Tudo que foi revelado nas Escrituras foi para benefício do homem, do ser humano. E se nós vivermos pela sua palavra, como ele falou para Josué: Josué, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, e só assim farás prosperar o teu caminho. Que assim sejamos nós, amém? Que nós venhamos guardar esta palavra, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Ele é. Glória a Deus. Eu agradeço a sua presença aqui nesta noite, você que nos assistiu também. Um prazer tê-lo aqui neste lugar, ter junto conosco, e que esta palavra tenha alcançado o coração de cada um de nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar agradecendo ao Senhor por esta noite. Avisar os irmãos que domingo pela manhã teremos a nossa consagração aqui, 7 horas da manhã, né? Então, que os irmãos estejam aqui, você que nos assiste,
venha também, se desejar estar conosco. Será um momento especial para buscarmos a face do Senhor. Não teremos escola dominical no domingo, mas teremos o culto de consagração. E à noite, às 18 horas, culto de louvor e adoração. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta noite. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Pai, nesta noite. Oh, Pai, como o Senhor é grande, como o Senhor é grandioso. Ó Deus, como a nossa mente é limitada, como a tua palavra nos diz que assim como os céus estão elevados sobre a terra, assim são os teus pensamentos sobre nós. São muito mais altos. Ó Deus, como tu és maravilhoso, grandioso, poderoso, criador de todas as coisas, que tem um controle em tuas mãos de todas as coisas. Ó Deus, que a nossa vida, o fôlego de vida está em ti. Ó Pai, nós podemos te agradecer pelos teus cuidados, pelo teu amor. Ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, e te pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes negligenciarmos, ó Pai, o serviço a Ti, o reconhecimento de quem o Senhor é sobre as nossas vidas, sobre esta terra. Ó Pai, quando nossa nação, quando nós, como seres humanos, falhamos e erramos, ó Pai, e tratamos como se não houvesse Deus, como se não existe um Senhor pessoal que interage com o homem, com o ser humano, mas que cada dia nós possamos se render aos teus pés, que cada dia o nosso coração possa estar guardado em Ti, a nossa mente possa estar guardada em Ti, que a cada dia, Senhor, haja temor no nosso coração e tremor diante de Ti, Senhor, para Te servirmos, para Te honrarmos com as nossas vidas. Ó Deus, nos perdoa pelos nossos erros, Pai, pelas nossas falhas, pelas nossas negligências. Ó Deus, por muitas vezes, Pai, não entendermos, Pai, o Senhor grandioso. Ó Senhor, assim o Teu Espírito Santo é aquele que nos ajuda a te entender melhor, a te compreender melhor. Ó Espírito Santo, nos fortalece. Ó Deus, nos ajuda a estarmos firmes e constantes, sempre abundantes nos Teus caminhos, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra revelada. Obrigado, Pai, por se revelar, Pai, através da Tua palavra. Por nos fazer, Pai, conhecidos. Oh, aleluia. Por podermos compreender um pouco da Tua grandeza, Pai. Nós só temos que agradecer por tudo. Continua, Senhor, abençoando esta igreja. Ó Deus, continua, Senhor, nos dando graça nesta caminhada, nos dando sabedoria. Continua nos fortalecendo, cuidando de cada área, Senhor. Da área emocional, da área espiritual, da área física, Senhor. Oh, Pai, de todo o plano terrestre, que o Senhor tem que o Senhor tem um controle de todas as coisas. Oh, Pai, o Senhor está no seu alto e sublime trono, mas o Senhor também está conosco. Obrigado por tudo. Leva-nos em paz para casa. Livra-nos de todo o mal. Nos dá uma noite reparadora de sono. São essas coisas, Deus, que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.